Você já reparou que são sempre os mesmos pastores e as mesmas igrejas que sempre aparecem citados quando existem escândalos que envergonham a fé cristã e que fazem muito mal para a imagem do Evangelho de Cristo diante da sociedade? Quando nós abrimos os portais de notícia, o que mais se vê nos últimos dias é o seguinte: pastor fulano de tal envolvido com fraude do INSS. Igreja fulano de tal envolvida com a fraude do INSS. Pastor fulano de tal envolvido com a fraude do Banco Master. Igreja fulano de tal envolvida com a fraude do Banco Master. No vídeo de hoje, eu vou reagir com você a algumas notícias, alguns pastores, algumas igrejas que supostamente estariam envolvidos em atos criminosos relacionados a essas fraudes. Meu objetivo aqui hoje é trazer uma orientação bíblica sobre tudo isso, sobre os escândalos que ocorrem no meio da igreja, sobre a existência de falsos cristãos, falsas igrejas no nosso meio, e qual deve ser a posição do povo de Deus quando esse tipo de coisa acontece. Como nós podemos conversar com pessoas ímpias, por exemplo, que chegam diante de nós e falam assim: "Ah lá, tá vendo? Por isso que eu não me uno numa igreja, por isso que eu não gosto desse negócio de evangélico. Todo pastor e toda igreja é corrupto", não é isso que eles dizem por aí? Então hoje eu quero reagir com você acerca de tudo isso à luz da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, eu sou o pastor Pedro, e o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo fiel às Escrituras para você. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber, e ainda por cima você me ajuda a levar o verdadeiro evangelho para mais pessoas. E aí, para a gente começar, eu já estou aqui com o meu computador aberto, eu separei algumas reportagens que mais me chamaram a atenção acerca de todo esse tema, mas o que mais entristece é que se você entrar SBT News, Globo.com, Band News, CNN, Jovem Pan, todos esses grandes portais estão com diversas matérias da seguinte forma: pastor envolvido com suposta fraude no Banco Master. Igreja envolvida em suposta fraude no Banco Master, INSS e por aí vai. Isso chama muita atenção porque quando nós paramos para analisar os nomes, são sempre as mesmas pessoas. Estou aqui com a reportagem de hoje, dia 15/1, do jornal A Hora do Povo, no qual diz o seguinte: Damares lista grandes igrejas e pastores envolvidos na fraude do INSS. Está aparecendo na tela para vocês aí. Após ser chamada de linguaruda pelo Silas Malafaia, de acordo com o jornal, Malafaia estaria supostamente tentando abafar o caso, a ministra Damares Alves, ex-ministra, né, atual senadora, libera a lista daquelas pessoas que foram, de alguma maneira, solicitadas a comparecer para prestar esclarecimentos, quebra de sigilo, várias coisas. Vou colocar o link do jornal para vocês aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Pessoas que deveriam ali de alguma forma prestar depoimentos, esclarecimentos sobre a questão da CPMI a respeito do INSS. Sobre esquemas de acordo com o jornal, grandes igrejas teriam ligação em esquemas de roubo de aposentados e pensionistas. E aí o Silas Malafaia, né, que muitos inscritos aqui do canal o chamam de Silas Malafaia, que é um desses nomes que sempre estão aí vinculados a escândalos na nossa fé, e aqui eu não falo apenas relacionados a escândalos como esse, como ele está sendo citado aqui no jornal, mas principalmente escândalos envolvendo absurdos, como tomar dízimo das pessoas, pedir dinheiro para fazer voto com Deus, pedir dinheiro para comprar avião. Ele foi, e de acordo com o jornal aqui, tentou abafar a denúncia da ex-ministra Damares Alves. E aí ele desafiou a Damares, né? E aí, Damares, se você está falando o que aconteceu, mostra os nomes. E aí veja os nomes principais: André Valadão, presidente da Igreja Batista da Lagoinha. Outro nome, André Fernandes, ex-pastor da Igreja Batista da Lagoinha de Alphaville e atual pastor da Igreja Celeiro Church. Inclusive, na questão do Banco Master, hoje, aqui em Minas Gerais, houveram até ações investigativas da Polícia Federal dentro da igreja. Mas, de acordo com o jornal aqui, a própria rede de televisão da Lagoinha, a Rede Super, teria aí algum tipo de ligação com o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, e, enfim, estão aqui dizendo de supostas fraudes relacionadas a isso. Como eu disse, o que mais chama atenção, e a gente continua lendo aqui, André Valadão também tem ligação com Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios, empresa suspeita de participar do esquema de roubo de aposentados e pensionistas, e em depoimento, Felipe Gomes não chegou a responder se tinha valores ou alguma ligação com a fintech Clava Forte,
que o André Valadão fundou recentemente aí. Parece que em dezembro do ano passado ele encerrou as atividades. Talvez devia estar prevendo alguma coisa ainda. Então eu não vou, assim, entrar muito no que está sendo debatido aí acerca de supostos crimes, envolvimento com esse tipo de coisa, porque vocês sabem muito bem, o Brasil é um país onde aquelas pessoas que eventualmente têm culpa, elas não são punidas e muitas vezes ainda processam pessoas que não têm culpa, que estão às vezes trabalhando em cima da reportagem, e aí o errado vira o certo e o certo vira o errado. Vocês sabem como é a impunidade aqui no Brasil, quem tem dinheiro, e logicamente eu não estou falando que nenhum desses nomes que eu citei aqui tem culpa, porque, como diz o nosso ordenamento, né, até que alguém seja declarado culpado, uma sentença transitada em julgado, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Mas a minha análise com vocês aqui, ela vai caminhar no sentido seguinte. Como eu falei, esses mesmos nomes, eles são sempre citados em questões que escandalizam o Evangelho de Jesus. André Fernandes, eu já falei com vocês recentemente, ele saiu da Lagoinha, supostamente deixando uma dívida de 3 milhões de reais para a Igreja Batista da Lagoinha. André Valadão é aquele que ostenta por aí carros de luxo, relógios de luxo, igrejas com área VIP. Ele viu que agora ficou feio e até tirou, né, essa área da sua igreja. Tinha batismo cobrado dentro da Lagoinha e todo esse tipo de coisa. Abriu banco para pessoas vinculadas à igreja, que era o tal do Cava Forte. E o que isso nos ensina? Como nós podemos interagir com as pessoas, principalmente aquelas que não são cristãs, aquelas que muitas vezes nós estamos evangelizando, aquelas que muitas vezes nós estamos pregando para elas? Como nós podemos interagir com esse tipo de gente? Como nós podemos conversar com essas pessoas, tentar dar algum tipo de esclarecimento, visto que sim, nós temos que, como povo de Deus, como a verdadeira igreja do Senhor, nós temos que dar algum tipo de explicação, algum tipo de satisfação, sobretudo para aquelas almas a quem nós estamos investindo o nosso amor, o nosso tempo em proclamar o Evangelho. A primeira coisa que as Sagradas Escrituras nos ensinam está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7. Olha o que a palavra nos ensina. Vamos ler, na verdade, o versículo 6. Qualquer homem que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Quando o nosso Senhor Jesus ele nos traz esse ensino, ele está nos orientando claramente, e aqui me perdoem porque fui abençoado com um cachorro na vizinhança aqui que dá muito trabalho, como vocês devem estar ouvindo aí. Nosso Senhor Jesus nos orienta sobre o perigo de nós sermos meios de escândalos, meios que atrapalhem o progresso da fé de outros irmãos, meios na mão do maligno, que sirvam de pedra de tropeço para aquelas pessoas, sobretudo as novas na fé, aquelas pessoas que talvez tenham pouco conhecimento, ou aquelas que você está evangelizando. O importante que eu gostaria de destacar com você acerca desse texto é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele deixa claro que os escândalos eles vão acontecer. Quando nós olhamos o ensino de Jesus, ele bem nos diz que Satanás semeou o joio no meio do trigo. A Bíblia nos diz claramente também que no nosso meio surgiriam falsos profetas, falsos mestres. Também nos ensina que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, esse herdará o reino dos céus. Porque muitas vezes a confissão dessas pessoas é apenas externa. O escândalo, infelizmente, ele vai acabar ocorrendo. Isso nós precisamos estar sempre atentos para que, principalmente, ele não venha por meio da nossa vida. Mas como igreja nós temos, sim, a necessidade de prestar contas, de prestar esclarecimentos. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para tentar te ajudar, a te equipar, a falar com outras pessoas. Meu irmão, infelizmente, note, são sempre as mesmas pessoas que estão envolvidas em escândalos, sejam eles relacionados a questões morais, sejam eles relacionados a questões mais graves com relação à justiça. Mas isso sempre vai acontecer. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina isso. Em Romanos capítulo 2, é o apóstolo Paulo quem diz que aquelas pessoas que se diziam povo de Deus, os judeus, na verdade, eram eles quem estavam sendo usados para escandalizar o mundo. O povo separado por Deus, o povo que tinha a responsabilidade de testemunhar o evangelho, o povo judeu, estava sendo naquele momento um dos grandes culpados de escandalizar a imagem de Deus diante do mundo. Isso nos acende esse alerta e nos equipa com a seguinte verdade: nem todos aqueles que estão dentro da congregação, que se dizem pastores, são pastores de verdade. Nós precisamos compreender isso para que nós possamos, primeiro, blindar o nosso coração e também ensinar as outras pessoas. Não olhem para homens. Foquem no Senhor.
Mas o fato de não olhar para homens e focar no Senhor não nos faz, como, por exemplo, parece que o Silas Malafaia está querendo fazer, abafar todo o caso. Não. Nós temos que expor as feridas. Nós temos que evidenciar os nossos erros e buscar o arrependimento. Esses homens que, via de regra, estão aparecendo aí, que eles sejam expostos, a Bíblia nos ensina sobre isso, Mateus capítulo 18, dos versos 15 a 20, que essas pessoas, caso não se arrependam no privado, na conversa entre duas pessoas, elas têm que ser expostas publicamente na congregação, e se elas não se arrependerem, elas têm que ser expulsas das igrejas. Então, ao invés de abafar, nós temos sim que assumir as nossas culpas enquanto instituição, para que nós possamos dar essa resposta e saber explicar para as pessoas essa diferença. Os escândalos vão vir, muitas vezes eles podem vir por meio de cristãos honestos e sinceros que infelizmente acabam caindo. Se eles se arrependem, louvado seja o Senhor, que seja restaurado e aceito novamente na comunhão. Mas aqueles que não se arrependem, que estão aí reiteradamente envolvidos nesse tipo de coisa, que eles sejam excluídos do nosso meio, gente. É impossível, e aqui agora eu quero fazer um apelo a todas as pessoas que são da igreja do Silas Malafaia, do André Valadão, do André Fernandes, que estamos falando de igrejas grandes, mega igrejas. Se você está debaixo da liderança desse tipo de pessoa, que sempre está envolto a escândalos, se afaste dessas denominações. Eu sempre gosto de deixar um parênteses aqui bem grande. Eu sei que essas mega igrejas, elas têm filiais em bairros que são direcionadas, que são conduzidas por pastores tementes a Deus, honestos, sinceros, que têm nas suas congregações homens e mulheres que são genuinamente cristãos. Só que quando nós permanecemos debaixo dessas placas, debaixo dessas lideranças, nós estamos ratificando tudo o que eles estão fazendo. Ah, pastor, mas ninguém pode ser considerado culpado enquanto não houver o trânsito em julgado na justiça. Amém. A justiça dos homens, isso é perfeito, é seríssimo, e todo mundo tem direito à sua defesa, à ampla defesa, contraditória e por aí vai. Mas, o que a Bíblia fala, será, a respeito do perfil daqueles homens, diáconos e presbíteros, que direcionam, que cuidam, que pastoreiam a igreja do Senhor? Tito capítulo 1, versículo de número 6. Quem quer ser pastor, né, ele deve ser irrepreensível, não pode ser arrogante. Ao meu ver, Silas Malafaia incorpora a definição de arrogância. Ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Ele deve ser uma pessoa com ensino reto, uma pessoa de um testemunho diante da sociedade idôneo, uma pessoa que não traga escândalos contra a palavra de Deus. E aí eu pergunto, se você é membro da Lagoinha, da Assembleia de Deus do Silas Malafaia, da Celeiro Church, do André Fernandes, esses homens que vocês seguem, que vocês são pastoreados, que vocês estão debaixo da liderança, você é pastor que está liderando uma igreja vinculada a esses ministérios, você está ciente de que você está pecando contra a palavra de Deus, estando debaixo da liderança, da placa, fazendo associação com esse tipo de pastor? Você tem noção, pastor, você tem noção, igreja, que você, congregando em uma denominação que tem André Valadão, Silas Malafaia, André Fernandes e vários outros, na sua liderança, você está em pecado contra Deus? Você está pegando o testemunho dessas pessoas, independente de ser criminoso ou não, que vai decidir isso é a justiça, mas eu estou falando do testemunho moral, o testemunho da fé cristã. Você tem noção que você está validando que essas pessoas prostituam o Evangelho de Jesus Cristo? Que essas pessoas escandalizem o Evangelho de Jesus Cristo? Você tem noção disso? Então eu quero fazer um apelo. Se você é pastor de uma Lagoinha de bairro, se você é pastor de uma igreja vinculada ao Silas Malafaia aí do seu bairro, se você é pastor que ministra uma igreja vinculada ao André Fernandes, ou você crente dessas denominações, é alguém que ama a palavra do Senhor, é alguém temente a Deus, que preza de verdade pelo verdadeiro evangelho, quero te fazer um pedido. Saia desse lugar. Não permaneça. Sabe por quê? Vamos avançar mais um pouquinho. É um texto que eu sempre bato nele, e as pessoas sempre continuam insistindo que eu estou aqui para atacar os outros, que eu estou aqui para fazer inimizades atrás de like. Olha o que ele diz, 2 de João, capítulo 1, verso 8 em diante. Verso 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ou seja, alguém que não está alicerçado na verdade da palavra, não cumpre os pré-requisitos da palavra, não tem Deus. E olha o que o apóstolo João continua dizendo. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não testemunha essa doutrina, não receba na sua casa e nem lhe dê boas-vindas. Porque se você se unir com essas pessoas,
Você se faz cúmplice das más obras dessas pessoas. Eu estou para fazer um vídeo, vai ser um vídeo difícil de fazer, porque quem sou eu, né? Mas de um grande pastor reformado que tem se associado com essas pessoas, participado de eventos dessas pessoas. Será que vale tudo? Ah, não, eu estou lá para pregar o evangelho. Será que isso é a verdade bíblica? Porque João está falando, não se associe com essas pessoas. Não tenha comunhão, não tenha unidade, não participe dos eventos dessas pessoas. E você, meu irmão, você pastor honesto, temente, se você é homem de Deus mesmo, se você é cristão que congrega nessas igrejas, é homem ou mulher de Deus mesmo, você precisa pedir o seu desligamento, se afastar, abandonar esse tipo de denominação liderado por esse tipo de pessoa. Se você chega em uma igreja, passa por uma porta que tem essa placa, você está entrando todos os dias num lugar que valida o pecado, que valida o escândalo contra o nome de Jesus Cristo. Igrejas que todos os dias fomentam ódio do mundo porque dão um testemunho pior do que o dos ímpios. Igrejas que sabotam o trabalho de missionários que estão no campo, de evangelistas, de pastores honestos, tementes a Deus. Porque de um lado tem aqueles que são obreiros fiéis do Senhor, tentando ali pela graça, pelo agir do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, levar o evangelho, e de outro tem aquelas pessoas que estão ali movidas por outros interesses que não são a Bíblia. Jesus diz bem claramente, aquele que não é por mim, é contra mim. E se eu sou um pastor que não permanece na doutrina, não guardo, não tenho zelo pelo evangelho, eu não posso ser chamado um pastor cristão. E pior, se eu sou um cristão debaixo dessa liderança, um pastor debaixo dessa placa, eu não tenho o direito de ser chamado cristão, eu sou cúmplice. Talvez não diante dos homens, mas diante do Senhor, você que está na placa da Lagoinha, na igreja do Silas Malafaia, na igreja do André Fernandes e de outras, vocês são cúmplices. Estou fazendo esse vídeo como um apelo. A presença dos falsos pastores, dos falsos mestres, deve ser ensinada para aquelas pessoas que estão evangelizando. Nós devemos julgar. Ah, não, quem é você para julgar? Fiz um vídeo do Luciano Subirá recentemente denunciando o pecado dele aqui, que ele, não, no mínimo, né, se omitiu em assistir a família de uma criança que passou por algo terrível nas suas igrejas. Teve muita gente falando assim, quem é você para julgar? A Bíblia nos manda julgar. A Bíblia nos manda, Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, analisar os frutos para saber se essas pessoas são de Deus mesmo. A Bíblia nos manda discernir os espíritos, julgar todas as coisas. A Bíblia nos manda acautelar dos falsos mestres, os falsos profetas. João nos ensinou agora a não ter parte com essas pessoas, isso é julgamento. Nós precisamos julgar com a reta justiça. Eu não julgo nenhuma dessas pessoas pelo meu achismo pessoal. Vocês viram, olha, eles estão errados por causa disso. O julgamento é segundo a reta justiça, isso é a apologética cristã, é defender a nossa fé. E parece que tem pessoas que só estão preocupadas, ah não, se eu estou indo na igreja, eu estou tendo a minha experiência, tem um lugarzinho ali para me sentar, fingir que eu sou crente, fingir que eu sou cristão ali durante a semana, glória a Deus. Você não é cristão. O texto de Tiago, capítulo 3, é muito claro. Não sejam muitos de vocês mestres, porque o juízo será ainda mais pesado, será ainda mais duro. Ai daqueles que são pastores e que apacentam a si mesmos. São aqueles pastores que muitas vezes são supostamente movidos por torpe ganância, pelos status dos primeiros lugares, por roupas caras, relógios caros, carros de marca. Até onde eu fui ver aqui, ó, até onde os jornais noticiaram, o André Valadão comprou uma BMW e uma dessas pessoas que supostamente estariam envolvidas no esquema do Banco Master foi lá e quitou essa BMW porque ele não tinha condição de pagar. Pode ser tudo isso? Pode ser coincidência? Pode. Mas você há de concordar comigo que só o ter o nome citado nesses tipos de coisas já é uma afronta, já é uma vergonha para o Evangelho. E nós que somos cristãos não podemos compactuar com isso. No texto de Romanos, nós somos orientados a nos afastarmos daqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado. Não idolatre a sua igreja. Não idolatre os seus pastores. Não idolatre a placa. Ah, eu estou numa igreja grande, numa mega church. Não faça isso. Porque cada cristão tem um chamado individual de responsabilidade com o Evangelho, de defender a palavra de Deus. E todas as vezes que nós simplesmente ligamos apenas para o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa experiência pessoal e negligenciamos tudo o que está sendo feito com o Evangelho de Jesus Cristo, isso demonstra que talvez nem cristãos de verdade nós sejamos. Ou, pior, somos aquelas pessoas que estão apenas preocupadas com a posição que mantém em determinado lugar. Cristo morreu pela sua igreja. E a Bíblia diz que ele é o responsável por santificá-la e apresentá-la como uma noiva pura, sem mácula, santa. Não perca a esperança com relação à igreja de Cristo. Eu sempre falo, não é toda igreja que age assim. Não foi toda igreja que se desviou. Se você é um cristão novo na fé,
se você é uma pessoa com pouco conhecimento do evangelho, que está sendo evangelizado por alguém que está vendo esse vídeo, quero te dizer, não são todos que agem assim. Não são de maneira nenhuma. São poucos. São alguns. Às vezes barulhentos, às vezes escandalosos, mas não são todos. O Senhor reservou para si um remanescente fiel. Aqueles que não vão se dobrar para as coisas desse mundo, para a ganância, para os pecados. Então não pense que a igreja do Senhor desviou. Porque ao pensarmos isso, nós pensamos, Jesus falhou. Se a igreja desviou, o cabeça falhou. E isso é inadmissível. Procure uma igreja bíblica. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição e nos comentários para vocês, onde eu indico 5 igrejas que são extremamente bíblicas. Mas ainda assim, nelas, analise, julgue. Falo sempre com os irmãos da minha igreja, julguem o que eu falo, o que os pastores daqui falam. Porque a autoridade não sou eu, não são os pastores. A autoridade é a Bíblia. Nós somos julgados por ela. Então que você não desanime. Procure uma igreja bíblica. Você vai ser servido, vai servir, vai dar o seu testemunho, vai somar em favor do reino e vai estar ali com pessoas que amam o evangelho, que são totalmente opostas a essas aí que vira e mexe, estão aparecendo nesse tipo de situação. Tá bom? Se você quer aprender a palavra de Deus de fato, os elementos centrais da nossa fé, quero te convidar a vir estudar comigo. É quase um apelo que eu faço para você. Nosso curso de teologia sistemática, gente, eu coloquei ele num preço quase que simbólico, 70% de desconto. Para quem quer mesmo, para quem ama a palavra, tem pouca condição financeira talvez de investir num seminário teológico, mas quer aprender a Bíblia de verdade, se aprofundar, conhecer as doutrinas centrais da fé, por que nós cremos em Jesus, quem é Deus, Espírito Santo, dons, aprender a interpretar a Bíblia, a salvação, defender a fé. Eu tô lá. Hoje pela manhã, fiquei a manhã toda respondendo os meus irmãos que estão lá no grupo de alunos, que é um bônus que você também tem, as dúvidas deles. Pastor, eu tenho uma dúvida, aconteceu isso lá na igreja. Isso é bíblico? Tem como me ajudar? Pastor, eu estava fazendo meu estudo aqui, tive essa dúvida, pode me ajudar? Ah, pastor, eu estava fazendo a aula do curso, estou com dúvida, me ajuda? Na hora. Estou sendo sincero com você. Vou te dar panoramas bíblicos do Pentateuco, dos livros históricos do Antigo Testamento. Você vai ter direito a um certificado de conclusão para validar o seu conhecimento. Você vai poder servir a igreja, caso você tenha esse chamado. Vai se capacitar para servir a igreja. O acesso é vitalício. Você pode fazer no seu tempo. Gosto de ver as aulas mais demoradas? Faz no seu tempo. O acesso é vitalício. E se ainda assim você não gostar, 7 dias corridos para poder cancelar sem problema algum. Vem estudar a Bíblia comigo. Aprenda, conheça o Evangelho, para que você não seja enganado e possa pregar para outras pessoas. Porque os escândalos virão cada vez mais. Não pense que vai melhorar, não, porque não vai. E nós que somos cristãos de verdade, precisamos ter responsabilidade diante de tudo isso. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo, em nome de Jesus.